lazer. Sempre foi a minha paixão. Mas, cara, eu não pergunto... Hoje em dia, talvez até fosse diferente, por conta do VAR. Mas eu não queria saber quem estava apitando, qual era o nome do juiz, qual era o estilo do juiz. Eu sabia que eu tinha que ter um bom comportamento e que eu não podia ficar batendo de frente com a arbitragem. Então, cara, durante os meus mais de 10 anos de carreira, eu fui expulso 2 vezes, as 2 injustas. Injustas mesmo. De sacanagem. Porque às vezes o juiz erra, às vezes o juiz quer fazer uma média com o time que está numa situação mais difícil, pior, tal. Ou ele te usa para controlar o jogo, que eu sempre fui contra e eu bato demais nessa tecla nos meus comentários. A gente evita falar de arbitragem porque tem o central do apito, né? Hoje o Arnaldo não está mais com a gente. Beijo, Arnaldo! Parabéns pela entrevista aqui, que foi legal também. Mas assim, hoje tem o Salvio, tem o Sandro e tem o PC. Cara, eu falo para eles, tem algumas coisas que me irritam demais. Por exemplo... O cara, eu vou dar um drible em cima do zagueiro. Aí eu driblo, a bola sai pela linha de fundo, eu peço pênalti. Ou você marca pênalti ou você marca tiro de meta. O que o juiz marca? Escanteio. Não foi escanteio. Ou você dá o pênalti ou você dá o tiro de meta. Eles usam a muleta, tipo, é um lance difícil, já que eu não acho que foi pênalti, eu dou o escanteio para compensar. Não, tá errado. Outra coisa, uma falta, você faz 2 faltas, você faz 4 faltas. Aí o outro vai e faz a primeira falta. Ele fala, reincidência, você toma amarelo. Não, foi minha primeira. Dá nos caras que fizeram 4 faltas. Se a minha falta foi grave, beleza. Mas tem que controlar o jogo. Não, tem que apitar o que é certo. Se o cara entrou mais duro, falta, amarelo. Se eu fiz a minha primeira falta normal de jogo, por que eu vou pagar por um erro que os outros cometeram? O que é muito comum na arbitragem também é, tipo, dar um amarelo aqui e o juiz ficar procurando amarelo pro outro time de alguma maneira pra compensar. Disso. Exatamente. É meio louco, né? Mas eu sempre fui muito disciplinado, sempre fui um cara que tive uma boa relação com a arbitragem. Às vezes que tu foi expulso injustamente, tu lembra? Foi Claro. por causa disso? Cara, Foi. 2 vezes na carreira inteira ser expulso, tem noção disso? E suspensão por cartão amarelo deve ter acontecido, mas eu não lembro mesmo, cara. Putz, a primeira foi com a camisa do Santos e Racing na Argentina. Na nossa chave, era uma chave difícil, não lembro se era acho que não era Libertadores, acho que era Sul-Americana. E éramos nós, River e Racing. Classificamos nós e River. E o Racing estava naquela crise e tal. Primeiro tempo, 0-0. O volante passa por mim na linha do meio de campo. Não era um contra-ataque, não era lance perigoso, não era nada. Só que na hora que ele adianta a bola, eu acelero o passo. Na hora que ele chega antes de mim, eu ponho o pé para ele cair. Pus o pé mesmo. Mas sabe aquele tipo para tropeçar e cair, só para matar a jogada? Nada. Hoje nem amarelo tomaria. Cara, o juiz, eu não tinha nada. Tipo, tinha 35 do primeiro tempo, ele foi lá e me expulsou. Nossa, esse eu fiquei bravo. Mas você não tinha nem amarelo? Nada. Se bobear, foi a minha primeira falta no jogo, jogo super tranquilo. Claramente porque o Santos era mais forte, porque o Racing estava em crise, ele quis dar uma compensada pro Racing ganhar o jogo. E acabou ganhando. Cara, eu saí, eu lembro até hoje ver a Rádio Bandeirantes. Nossa, o que eu xinguei esse juiz, cara. Tipo bananão, né? Não falando palavrões. Mas eu falei, putz, depois que eu terminei a entrevista, eu falei, acho que eu vou tomar uma suspensão aqui. Que eu falei, é uma piada, esse cara é um brincalhão. Como é que o cara me dá um vermelho? Eu não fiz nada, eu pus o pé pra ele tropeçar. É ridículo, é um absurdo, fomos roubados. Falei, mas não deu nada. Que bom. E a segunda foi com a camisa do Flamengo, em Madureira. Flamengo e Madureira. Uma outra baita sacanagem. Tinha um zagueiro, cara, era um negão de 2 metros de altura, que ele tinha o dobro do meu peso e da minha altura. Eu tô protegendo, é uma bola no alto, eu domino no peito, e ele monta em cima de mim. E aí, sabe quando você vai abaixando e o cara fica parado nas tuas costas? Tipo, falta, claro, o juiz marcou a falta e o cara não saía das minhas costas. Eu não cheguei a cair, mas o cara tava pendurado e jogou todo o corpo em cima de mim. O que eu fiz? Vai, para vocês que estão em casa e que não estão vendo através das câmeras, eu só girei o meu corpo para tirar ele, tipo, como se fosse um judô, um golpe de judô, assim, vai. Eu cheguei e fiz assim, tipo, sai de cima de mim. E ele caiu. Cara, não deu confusão, não deu nada. O juiz veio e deu amarelo para ele, porque percebeu que além da falta, ele ficou com o corpo, ele ficou em cima de mim mais tempo do que o normal. Só que o cara já tinha um amarelo. Então ele dá o segundo amarelo e na hora que ele percebe, ele é obrigado a expulsar o cara. Nós estávamos ganhando o jogo. Acho que o Flamengo, inclusive, acabou ganhando esse jogo. Eu e o Romário na frente. E aí, cara, o time inteiro do Madureira vai pra cima do árbitro, cobrando que me desse o cartão também. Mas eu não briguei, eu não revidei, eu não fiz nada. Eu só tirei o cara de cima de mim. Eu não tinha amarelo, eu não tinha nada.
Aí o juiz, para compensar, para fazer a tal média, ele me dá o vermelho. Eu falo, vermelho? Nem pro cara que fez a falta e ficou nas minhas costas, você deu vermelho, você deu o amarelo. E por ser o segundo amarelo, você expulsou ele. Para mim, você vai dar vermelho que eu não fiz nada, eu sofri a falta. Então foram as duas grandes injustiças. Nesse dia da tu minha carreira. saiu puto e xingou também? Xinguei. Ficava bravo. Mas você sabe que dentro do campo, sério, agora eu às vezes saía um palavrão. Só dentro de campo. Que eu falo pro meu filho, filho, o estádio é sagrado. Quando você entrar aqui e quiser xingar, pode xingar. Saiu do estádio, não. Aí é só no máximo bananão. Teu filho tem quantos anos? 10 anos. Vai fazer 11. Entendi. Ele tem, tu planeja colocar ele no caminho do futebol também? Ele tem vontade? Como é que é? Cara, ele ama. Acabei de gravar o meu programa do Cartola, que a gente tem lá no GE. Globo, no YouTube, com ele, porque é Dia das Crianças essa semana, então gravei com ele, com o filho da Renata, que é narradora também lá da casa. Cara, ele joga bem, joga muito bem, todo mundo que vê ele jogando. Ele já tá lá no São Paulo, no Campeonato Interno. Ele torce pro São Paulo? Ele torce pro São Paulo. Ele torce pro São Paulo. Agora eu vou fazer um último comentário que você vai entender como ele torce pro São Paulo. Cheguei para ele e falei assim, ele joga FIFA, joga Cartola, faz tudo, né? E aí, conversando com ele, ele falava, o Lua joga muito, pai. O Lua, volante de São Paulo. Eu falei, joga mesmo, João. Quem joga mais, filho, Luan ou Casemiro? Você tá zoando, né? O Luan. Eu falei, Casemiro, Real Madrid, seleção brasileira, o Luan joga mais que o Casemiro. Ele falou, joga. Eu falei, João, você tem certeza? Ele falou, pai, como é que eu vou discutir com você? Você acha que o Pedro joga mais do que o Rigoni? O Pedro do Flamengo, eu falei, cara, olha a associação dele, porque um dia a gente conversando, eu converso muito com ele sobre futebol, eu falei, filho, o Pedro seria titular em todos os times do Brasil, em qualquer time, sem exceção. Pode pegar qualquer time e ver se tem um camisa 9 melhor que o Pedro. Ele só não joga no Flamengo porque tem um Gabigol. E o Gabigol e a empatia, né, a sintonia dele com a camisa do Flamengo é um absurdo, absurdo. Gol de jogo grande, gol de título, vai entrando na galeria dos maiores artilheiros e joga muito também. Acho até que o Gabigol, que o Pedro tem mais recurso que o Gabigol. Mas deu certo, encaixou e o Gabigol é o dono da 9. E aí um dia ele falou, não, o Rigoni joga mais do que o Pedro. Eu falei, João, o Rigoni é muito bom jogador, mas não dá pra comparar, filho. E aí na hora que eu falei do Lula, ele falou, você acha que o Pedro joga mais que o Rigoni? Então é esse nível de fanatismo. Torcedor já, desde cedo, isso aí já tá... Mas ele joga bem. É que eu acho que não é só talento. Pra você virar jogador, tem que fazer muito sacrifício. Não sei o quanto ele tá disposto, e é muito novo ainda, 10 anos, não sei quanto ele tá disposto a fazer sacrifícios para virar jogador profissional. Que sacrifício que tu tá dizendo aí? Eu sei alguns sacrifícios óbvios e tal, mas como é que foi para você? Para mim, na verdade, e eu acho que isso é um pouquinho diferente, apesar de toda a paixão que ele tem pro futebol, a minha vida sempre foi, o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Nunca passou pela minha cabeça ser outra coisa que não um jogador profissional. Então eu comecei com 5 anos no salão e segui carreira até os 30, quando eu me aposentei. Então eu jogava salão no colégio, salão pelo São Paulo, campo interclubes pelo São Paulo, que é o dos sócios, depois abriu o amador, que é o que te leva ao profissional. Então eu disputava 4, 5 campeonatos simultaneamente. Quando eu falo em sacrifícios, eu tô... E assim, não é só... Muita vontade. E aí, à medida que você vai crescendo, que você vai se destacando e se aproximando das categorias, principalmente nesse caminho que dá o acesso ao profissional, você vai diminuindo. Então, chegou uma hora que o São Paulo pediu para eu parar com o salão, pediu para eu parar de jogar nos sócios e jogar só no amador, e aí você meio começa que endireita a tua carreira focada a ser jogador de futebol profissional. Mas quando eu falo em sacrifícios, é assim, eu tive que estudar à noite e criar toda uma estrutura para poder terminar pelo menos o 2º grau. Você tem que abrir mão das festinhas que tem todo final de semana, de dormir na casa dos amigos, de ir para tua casa no interior, casa na praia. E isso jovem, né? Você sacrifica muito a tua vida particular em prol da carreira. Então, só para dar um exemplo, quando eu tinha 16, 15 anos, 14 anos, 15... Cara, você não vê a hora... Você chaveca as meninas no colégio esperando a festinha de sexta-feira. Hoje em dia tá mais precoce, mas na minha época, você ficava esperando o baile ou a festa do final de semana para você poder chegar na menina. Tinha aquela história do bilhetinho, de pedir em namoro e tal. E aí chegava na sexta-feira, eu não podia ir para essa festa, porque eu tava no interior de Minas... dormindo em chão de escola, colchãozão, que era onde as delegações ficavam nessa época, para disputar um campeonato sub-15 brasileiro.
em condições muito diferentes daquelas que os meus pais poderiam me proporcionar, e deixando de poder pegar a menina, de pedir ela em namoro, porque era a minha carreira, era o meu sonho. Então, se abre mão de muita coisa. Agora, é a tua paixão, não é um sacrifício, é natural, é espontâneo. Você gostaria de conciliar as duas? Claro que você gostaria. Gostaria de poder namorar. Pô, eu fui casado depois que eu parei de jogar. Caraca. Um sonho da minha vida sempre foi entrar em campo com um filho, né? O maior tesouro que eu tenho na vida é o João e a Valentina, que são meus 2 filhos. O João tá com 10, a baixinha tá com 6. Quem é pai vai entender. Mas eu não realizei esse sonho. Hoje eu realizo de forma amadora. Eu jogo no campeonato do clube e o meu filho tá lá sempre me prestigiando. É diferente. Mas por quê? Que nem uma pergunta que muita gente me faz. Pô, eu gosto muito dos teus comentários, acho que você entende pra caramba. Você seria treinador? Hoje, ser treinador seria receber muito mais do que eu ganho na TV. Só que seria abrir mão de um lado familiar, de ver o crescimento dos meus filhos, que eu não estou disposto a fazer. Hoje eu consegui equilibrar a minha vida, que eu sou comentarista, e a minha vida sempre foi ligada ao esporte. É o que eu amo, é o que eu sempre fiz. Eu consigo encontrar os meus amigos, sair com a minha esposa e ver o crescimento dos meus filhos. Ir no jogo dele no final de semana, levar ele para dormir na casa dos amiguinhos, ou trazer os amiguinhos para dormir em casa. Mas ter esse contato com as crianças num momento que eu acho muito importante. Ser treinador hoje, vamos imaginar que eu comece num time aqui de São Paulo. Pô, legal pra caramba. Se não der certo... É isso. Inscreve aí nesse canal aqui que vos fala, dá o like aí nesse vídeo. Esquecemos alguma coisa, Jean? Não, é isso aí, mano. É isso. É isso.